E aí, caros, tudo bem? Vamos brincar um pouco hoje com o Dropbox. Nós vamos utilizar a API do Dropbox utilizando o .NET. Vamos criar aqui um token, vamos acessar a API do Dropbox e vamos manipular arquivos. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é acessar o site do Dropbox. Inclusive, eu estou aqui, esqueci de falar, estou com um ambiente meio improvisado. Se o áudio estiver ruim ou a imagem, aos poucos a gente vai melhorando aí. Então, nós vamos aqui no site do Dropbox, mas nós não vamos na home do Dropbox, nós vamos /developers. Lembrando que essas URLs eu vou colocar na descrição. E como eu sempre digo, não é na descrição, o pessoal pergunta, né? Que não encontra. Não, na descrição tem um primeiro link aí. Nesse primeiro link, quando você clica nele, é que você vai para os recursos do vídeo aqui. Código, se for o caso, links e tudo mais. Então, no link dropbox.com/developers, você acessa essa página aqui, onde você tem esse botão criar aplicativos. Para que a gente possa fazer comunicação entre o .NET e a API do Dropbox, nós precisamos criar um aplicativo. Então, ao clicar em criar aplicativo, você vai para essa tela para você escolher uma API, ele só dá essa opção até então. E isso aqui é importante, que você tem dois tipos de acesso, né, a essa API. É um acesso mais seguro, que é o App Folder, em que o seu aplicativo que você está criando, ele só vai poder acessar uma pasta lá, um diretório que o próprio Dropbox cria para essa aplicação. A outra opção é a Full Dropbox, que é onde você dá acesso a tudo, a todo o seu Dropbox. Qualquer pasta que tem lá pode ser gravada, pode ser excluída, etc. Então vamos nessa primeira aqui, App Folder, até porque é mais seguro. E aqui você informa um nome para o seu app. Existem umas regras para esse nome aqui. Vamos tentar colocar isso aqui, por exemplo, Code Total YouTube Dica, sei lá. Vamos ver se ele aceita esse. Eu tô sem o zoom aqui, eu peço desculpa, não tô. Esqueci de instalar a ferramenta de zoom, mas eu acho que dá para ver aí qualquer coisa. A gente pode também aumentar as fontes se for o caso, mas aqui não tem muito o que deixar de ver, não. É bem simples mesmo. Então você vem aqui em Create App. Pronto, uma vez que nós criamos aqui o app, o que ele coloca aqui embaixo essa barrinha bem interessante, onde você vai submetendo as modificações que você vai fazendo. Uma vez que nós criamos o app, nós temos que dar aqui duas coisas importantes que nós vamos fazer. Como na dica nós vamos gravar um arquivo, então nós vamos ter que dar a permissão para File Content Write. Então nós vamos ter que dar essa permissão aqui. Inclusive ele já habilita aqui, é meio feio, pelo menos aqui no meu monitor não dá para ver direito, mas você clica aqui que ele salvou, as permissões foram modificadas com sucesso, né? Então, sempre olhando para isso aqui que é onde você salva. Vamos voltar para cá, para os settings, onde nós vamos fazer uma outra coisa importante, que é gerar o nosso token. Esse token aqui tem uns detalhes a falar. Primeiro que, claro, você não pode compartilhar esse token com ninguém. Aqui eu estou mostrando ele porque esse app eu vou apagar assim que terminar o vídeo. Porém, você tem que manter ele em sigilo. E outra coisa importante, esse token é para você gravar no seu próprio Dropbox, entendeu? Com esse token aqui, você não vai poder gravar em Dropbox de outros usuários, não. Para isso, a gente teria que fazer um acesso através de OAuth 2. Se houver pedido suficiente, a gente pode fazer um vídeo sobre isso. No entanto, aqui ele vai servir para que você possa, por exemplo, fazer backup. São inúmeras as coisas que você pode fazer utilizando assim, fazendo um envio automático de arquivo para o Dropbox. Para quem não conhece o Dropbox, ele é uma espécie de diretório na nuvem, uma espécie de disco, realmente um disco como se fosse um Google Drive, onde você guarda seus arquivos e ele tem bem mais segurança, porque ali eles têm backup e você não tem aquele problema de queimar o HD, não é? Então, você pode, por exemplo, utilizar essa dica para criar backups, né? Você pode criar lá um serviço que fica rodando e toda noite faz backups de uns arquivos. São várias as utilidades que você pode ter com esse conhecimento aqui que você vai aprender. Por hora, o que nós fizemos aqui já tá bom. Agora nós vamos abrir, eu vou abrir aqui um terminal, porque nós vamos digitar aqui um código. Nós vamos, na verdade, iniciar, eu vou tentar dar um zoom aqui, uma aplicação .NET. Vou passar isso para uma outra tela. Pronto, nós vamos ficar com o nosso código aqui, onde eu vou apresentar, depois a gente volta para a tela anterior. Eu vou primeiro apresentar qual é a versão do .NET que eu estou utilizando, que é o .NET -version. Outra coisa, eu não sei se eu já informei, eu estou aqui num ambiente improvisado, eu estou no Ash Linux com o i3, não é? Então pode ser que ocorra algum problema no áudio aí, na imagem também. É mais um dos ambientes que eu pretendo
gravar vídeos com coisas específicas para Linux, por exemplo. Porém, ainda está em preparação, né? Eu estou ainda preparando aqui o sistema. Muita coisa pode não estar preparada, inclusive até minha IDE aqui pode estar faltando alguma coisa. Então, a versão que eu estou utilizando do .NET é o 7.0.107. Se eu der um comando .NET new sem informar nada, então, eu sempre digo isso, você tem aqui os templates mais conhecidos, né? Os mais utilizados, que são Blazor Server, que é ótimo. Tem vídeos aqui no canal sobre o Blazor Server, vai ter mais vídeos ainda, interessante. É uma tecnologia que eu acho que vai pegar aí no futuro. Console, que é o que nós vamos utilizar, nós vamos optar por utilizar um console, porque, assim, por nosso exemplo, basta um console, não precisa de nada mais que isso. O que interessa aqui é aprender como é que codifica para fazer a manipulação do Dropbox. E você pode também Web App, Razor também é ótimo, ClassLibrary. Se você fornecer o comando .NET new e fornecer o menos list, como você está vendo aí, o que ocorre é que você vai ter uma lista mais abrangente de templates, onde você tem até React, Angular, muita coisa mesmo, MVC. Eu aconselho você fazer uns testes e criar aplicativos com esses templates para você descobrir mais coisas e aprender mais. Então vamos limpar, agora nós vamos criar a nossa aplicação em si. Se eu der o comando .NET new, eu posso escolher um daqueles templates. Então eu vou escolher aqui console, já está tudo aí, até eu estava fazendo os testes. Inclusive eu até esqueci de uma coisa, eu tenho que ver em que pasta eu estou aqui, porque eu não posso gravar o projeto em qualquer pasta, né? Deixa eu ver aqui onde é que eu estou. É melhor ir para uma pastazinha de projetos que eu tenho, uma pasta dividida. Eu gosto de organizar os projetos, então eu estou na pasta console, aqui eu já posso criar. Então eu vou dar aqui o comando .NET new. Repetindo, como eu quero criar a pasta, eu não criei ainda a pasta do projeto, então eu coloco esse parâmetro "-o", então ele vai criar uma pasta chamada Dropbox Test, que é onde nós vamos criar nossa aplicação, e vai criar nossa aplicação dentro dessa pasta. Se eu já tivesse dentro da pasta, eu não precisaria desse "-o". As fontes eu já deixei aí no tamanho suficiente, acredito eu. Pronto, criou, e o que nós vamos fazer agora, nós vamos para a pasta que nós criamos e vamos abrir aqui o nosso code. Eu vou utilizar aqui o code no Linux para poder codificar .NET. Bom, está abrindo aí. Vamos entrar aqui para ver como é que está aqui o zoom, o tamanho da fonte. Eu acho que eu já andei aumentando, já está no tamanho bom aí. Bom, vou maximizar aqui. Opa, sempre quando você inicia uma nova aplicação no .NET, ele pergunta se você quer incluir assets para debug. Então é bom você dizer sim para poupar você desse trabalho depois. Apesar de que aqui eu acho que nós não vamos utilizar debug. Nós vamos criar aqui um serviço que nós vamos chamar de Dropbox Service. Um detalhe é que eu não vou utilizar aqui injeção de dependência nem nada disso. Inclusive eu estou até pensando em criar todo estático mesmo. Até porque ficaria boa parte do vídeo para explicar sobre injeção de dependência e o que era o objetivo principal não seria levado em consideração. Então, a gente vai criar uma pasta service para organizar direitinho, pelo menos fazer a mínima organização, né? Aqui services. E aqui dentro nós vamos... Vou ver se às vezes funciona isso aqui, vamos ver se funciona. É uma extensão que eu tenho, já eu mostro. Vou chamar ele de Dropbox Service. E eu até errei aqui, tudo bem, a gente conserta. Então, ele já cria o namespace, ele já cria aqui o nome da classe, essa extensão. Deixa eu ver se eu pego aqui o nome dela rapidamente. Eu vou aqui nas minhas installeds. C Sharp. Inclusive, essa extensão é esse C Sharp Extensions, que inclusive ela está deprecada. Bom, eu ainda estou utilizando aqui, ela está ainda fazendo alguma coisa. Quando parar, eu desinstalo. É tanto que às vezes ela funciona e às vezes não funciona. Então, outra extensão, claro, que já que eu estou aqui, que é inevitável você instalar. Você não pode programar, até pode, mas é algo impensável. Você não pode programar C Sharp no Visual Studio Code sem instalar essa extensão aqui, que tem mais de 22 milhões de downloads, né? É a extensão C Sharp. Só dando uma dica, aproveitando que eu estou aqui na página de extensão para dar logo essas dicas, né? Bom, então nós criamos aqui nosso serviço, só vamos renomear, que nós erramos aqui o nome, Dropbox Service. Acho que é isso aí, tá certo? Vamos aproveitar, lógico, para a gente corrigir o nome da pasta. Não é obrigatório, mas só para organizar. Ok, então a ideia aqui é que ele está marcando aqui porque eu uso uma extensão interessante, que é para um corretor ortográfico, que ele vai dizendo que essa palavra não existe, né? É bom para evitar que você cometa erros durante a codificação. Então eu vou apenas adicionar essa palavra, querendo dizer que essa palavra existe, né? A ideia aqui é que nós vamos criar dois métodos. Então, num dos métodos, nós vamos fazer um upload
de uma informação, isso mesmo, não é de um arquivo. A gente vai enviar um arquivo de texto, mas já enviando o conteúdo, entendeu? A gente vai enviar o texto e isso vai ser transformado em um arquivo e nós vamos enviar para o Dropbox. E o outro nós vamos enviar um arquivo normal, por exemplo, um arquivo de imagem. Por exemplo, aqui nós vamos fazer um upload content, vou chamar de content, porque aqui nós vamos enviar o conteúdo do arquivo para você aprender. E aqui nós vamos fazer um upload de um file mesmo. Detalhe, esse arquivo, nessa dica aqui, ele vai poder ter apenas 150 megas. É uma limitação da API do Dropbox, mas tem uma maneira de você enviar arquivos com mais de 150 megas. E eu vou dividir essa dica em duas. Uma básica, que é essa aqui, onde você pode enviar arquivos dessa maneira. E nós vamos criar também uma mais avançada, onde nós vamos trabalhar com chunk de arquivo. A gente vai ter que dividir o arquivo em várias partes para poder enviar ele, se é um arquivo muito grande, para o Dropbox. Então, essa é para a dica mais avançada. Se ela já tiver feita, você pode estar vendo aí um card por cima informando o link. Então, vamos iniciar. Claro que a gente não pode programar, quer dizer, até pode programar se utilizando da API do Dropbox, mas é bem melhor a gente programar utilizando um componente. Então, um componente que a gente pode instalar que é aconselhável, .NET, eu costumo usar esse aqui, você digita o comando add package, como você está vendo aí, e já está todo aqui. O componente é esse Dropbox.api. Se eu não coloquei a versão, ele vai colocar a última versão. Então nós vamos copiar, inclusive, aqui, porque eu vou mostrar como é que você chega no repositório, né? Então, nós estamos utilizando o Nugget. O Nugget é o gerenciador de pacotes do .NET. Então, se você digitar Nugget e o pacote que você instalou, já está até aí, é bem capaz do primeiro link já ser apontando para as informações sobre esse pacote no repositório do Nugget. Então, esse aqui é o repositório do Nugget. E você vê aqui ele explicando já como é que instala, que foi o que nós fizemos. Desculpa que eu estou sem zoom aqui. Deixa eu ver se dá para dar uma aumentada aqui na fonte. Pronto. E esse aqui é pobre, é bem pobre em informações. Pelo menos aqui no Readme só tem isso. Você não tem muito o que tirar aqui de suporte. Vamos nesses links para ver se tem alguma coisa. Então, no primeiro link, provavelmente é o próprio link que a gente estava. No segundo, ele tem essa área aqui que eu confesso que nem cheguei a ver. Pode ser que dê para você tirar alguma coisa daqui, alguma ajuda, alguma coisa. Mas, como eu disse, esses links eu vou passar na descrição. Talvez seja interessante você dar uma olhada. Aqui é bom você dar uma olhada. Pode ter alguma explicação, algum exemplo. Se bem que eu estou clicando aqui, não está dando nada, né? Mas pode ser problemas aqui no meu ambiente, né? Inclusive, ele ainda está carregando aqui, né? Então, vamos voltar aqui. Já instalamos o componente. Vamos limpar aqui. Vamos começar a codificar. Vamos primeiro criar aqui um método. Esse método ele vai enviar o conteúdo de um arquivo. Vamos começar. Esse método ele vai ser async. Mas como a gente vai começar aqui do zero, a gente está aprendendo, né? Então a gente vai começar como um método comum. Então eu vou colocar void. Eu vou chamar ele aqui, por exemplo, de upload content. Upload content. E o que ele vai receber? Ele vai receber, primeiro, eu optei por receber a instância do Dropbox aqui, porque eu vou ter vários métodos. Então eu vou sempre, para não ficar sempre instanciando dentro dos métodos, eu optei, coisa que você pode decidir aí também, por receber a instância do Dropbox aqui. Então, ó, eu dei um Ctrl ponto e agora já importei o namespace do componente que nós acabamos de instalar. Vou chamar isso aqui de dbx. Pronto, então aqui ele está recebendo a instância, só que eu quero receber mais coisas. Eu quero receber o diretório do arquivo, quero receber o nome do arquivo e, lógico, o conteúdo. Porque aqui, como eu disse, você vai já entender, a gente está enviando um conteúdo, a gente não está enviando realmente um arquivo, não. Você vai já entender isso aqui. Então, para o diretório, a gente vai chamar aqui de folder. Para o nome do arquivo, a gente vai chamar de, só um instante, de file mesmo. Pode ser file name. E por content, nós vamos optar por criar um content do tipo text mesmo. Né? A gente vai criar um content do tipo string. Eita, ele preencheu todo errado aí. Tá vendo como às vezes atrapalha um pouco? Para a gente enviar arquivos, a gente tem que trabalhar com stream. Então, nesse caso, nós vamos criar um memory stream aqui. Seria fazer isso aqui, var. Eu iria chamar isso aqui de memory stream igual a new memory stream. Ainda bem que ele está, em alguns casos, ajudando aí. O que nós vamos colocar dentro desse memory stream? Nós vamos colocar esse content aqui, só que nós vamos ter que converter ele para bytes.
Então a gente vai chamar aqui o encoding do .NET. Deixa eu ver se eu consigo importar. Pronto, ele vem de system.txt. Na codificação UTF-8, a gente vai transformar aquele content em bytes. Get bytes daquele content. Do content ali. Opa. Pronto, do content. Então aqui nós temos a memory stream. Só que esse memory stream ele é disposable. Então quando você trabalha com disposable, é aconselhável você criar aqui um using. Colocar numa cláusula using. E como nós estamos nas versões novas do .NET, então a gente não precisa abrir e fechar mais a cláusula using, porque ele já sabe delimitar da sua maneira. Então a gente está fazendo isso para que a gente não precise chamar, por exemplo, memorystream.dispose. Isso aqui vai liberar a memória, entendeu? Só que, como a gente não sabe a hora certa de fazer isso, é muito melhor você deixar para o C# gerenciar esse momento. Então é o que você está fazendo com esse using aí. Beleza, então, para a gente enviar arquivos, nós já vamos chamar aqui, já estamos utilizando a própria API do... Quer dizer, desculpa, o próprio componente do Dropbox. A gente vai chamar dbx, que é o que nós recebemos ali no parâmetro, .files, .upload async. Então esse é o upload mais simples que tem. Você nota aqui que ele é um método assíncrono, né? Eu optei por só mostrar isso agora para entender como é que faz a transformação. Já que ele é assíncrono, nós vamos ter que colocar aqui um await. E lógico, agora nós vamos passar, ele próprio colocou já aqui, ó. Ele transformou, se você quiser aprender sobre async, await, nós temos vídeos aqui no canal que explica métodos anônimos, métodos assíncronos, await e várias outras coisas. Só que a gente quer que ele retorne um task. A gente quer que ele seja async task, não é? Pronto. Então agora a gente já pode, esse método aqui inclusive passou a ser assíncrono a partir do momento que eu fiz isso. Então é uma boa prática você informar para os desenvolvedores, coloca no sufixo async, para informar para eles saberem, como nós soubemos aqui, né, a utilizar o upload, para que os desenvolvedores saibam que esse método é assíncrono. É uma ajuda a mais. O que ele recebe aqui, ele recebe o caminho completo do arquivo. Esse nesse primeiro parâmetro. Então nós vamos fazer uma interpolação de strings aqui. Eu vou interpolar, vou colocar aqui um caractere $. E como é que nós vamos interpolar? Nós vamos pegar duas coisas. A gente vai pegar o folder ali. O folder tá meio lentinho aqui. E o file, que eu coloquei como file, poderia ser file name. Então isso aí vai... aqui é uma interpolação, ele vai juntar o folder com barra e o file e vai ficar um caminho completo aí. Tinha outras maneiras de fazer isso, mas para ficar mais didático e rápido, a gente faz assim mesmo. Então aqui, o segundo parâmetro, note que todos os parâmetros são opcionais, entendeu? Se você seguir a sequência direitinho dos parâmetros, você pode colocar normalmente o parâmetro, que o próximo é esse aqui, o write mode. Mas nós vamos pular vários parâmetros e vamos deixar nos valores padrão e nós vamos passar logo para o body. Aí você aprende até como é que usa um parâmetro nomeado no C#. Então, vamos logo fazer esse write mode aí. Esse write mode, deixa eu ver se ele vai me ajudar com alguma importação aqui. Do namespace Dropbox API Files, né? Então isso aqui é onde você vai dizer o que você quer. Se você quer atualizar o arquivo, se você quer subscrever, então são regras do Dropbox. Então nós vamos atualizar, só que ele quer que você coloque aqui no final instance, né? Ok, e outra coisa, tá muito grande, né? Aqui a fonte, sei lá. Vou tentar diminuir um pouquinho mais. Eu vou até dar um Ctrl B aqui para ele abrir mais o código aí. E no último parâmetro, seria, por exemplo, esse auto-rename, mas nós queremos... Esses são parâmetros nomeados, né? São parâmetros opcionais. Então, a gente vai criar um parâmetro nomeado aqui, a gente vai chamar de body. É assim que eu estou avançando vários parâmetros para chegar logo no body aqui, onde nós vamos informar a nossa memory stream, que inclusive ele já preencheu aí. Pronto, nisso aqui, é só esse código aqui para a gente fazer o upload, só isso mesmo. Era só isso. Já podemos até parar o vídeo. Mas vamos falar mais um pouco ainda. Para que nós tenhamos um retorno, já que a gente não tem nenhum progresso, a gente não criou nenhum progresso, nós vamos criar aqui mais uma interpolação com algumas informações, só para a gente saber no console se deu sucesso, se não deu. Então eu vou colocar algumas coisas aqui, por exemplo, eu vou colocar de novo o folder e o file para eu saber qual foi lá no console, no log, qual foi a pasta que foi enviado, né? Então, detalhe é que esse folder e file aqui são do Dropbox, né? Não é da sua máquina aqui. E eu vou colocar aqui mais uma coisa. Outra coisa interessante é que o método
upload async, tá tudo bem emendado aqui, né? Vou até tirar mais um pouquinho. O método upload async, ele tem um retorno sim. Então vamos colocar aqui var result igual isso. O retorno dele tem várias informações sobre a revisão do arquivo, então você pode dar uma olhada melhor aí, dar uma estudada melhor nesse result. Eu vou até ver se eu consigo passar algumas coisinhas aqui. Ó, se as files, as folders, tem várias coisas interessantes, o ID, né, que ele retorna, media info. A gente vai retornar qualquer coisa, por exemplo, esse heavy aqui, só para a gente saber, é uma espécie de revisão que ele coloca do arquivo. Ok, então nós já temos praticamente tudo feito. Agora nós vamos voltar para o nosso program. Opa, desculpa, para o nosso program.cs, onde nós temos aqui esse Hello World. Nós vamos até mudar isso aqui para algo mais explicativo, por exemplo, code total Dropbox com .NET, sei lá, pode ser assim. Só que eu troquei aqui as bolas, né? .NET, ok? Melhor deixar só o pontinho assim, certo? Talvez ele conheça, mas... conheceu agora. Então pronto, isso aí foi só para a gente colocar um título. Então nós vamos agora instanciar o nosso componente, né? A gente vai digitar aqui var dbx. Agora sim. Por que nós recebemos aquele componente como parâmetro ali? Porque nós vamos passar ele como parâmetro para os métodos que nós vamos chamar. A gente vai dizer que ele é new Dropbox client. Pronto, ele já importou. E adivinha o que ele quer aqui como parâmetro? Você pode oferecer, ele tem vários sobrecargas aqui. Token, pode colocar API Key e API Secret também. Só que a gente vai pegar essa sobrecarga mais simples aqui, em que ele pede o nosso token, o token que nós criamos. Isso não é aconselhável fazer, lógico, o que eu vou fazer aqui. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou colocar o nosso token aqui no código mesmo. Em outros vídeos, que se eu encontrar algum, eu coloco um card aí na descrição. Eu explico como é que você, de maneira simples, esconde essas coisas que são informações pessoais sigilosas do código para que você não submeta, por exemplo, para um repositório do Git, informações que são sigilosas que pega muito mal, né? Para esse vídeo não ficar longo, eu não vou falar sobre isso, mas se eu conseguir, eu vou colocar um card aí, ou então no final do vídeo você vai ver uma sequência de outros vídeos que vai informar como é que você faz isso. Então, o que nós temos que fazer é voltar aqui para o nosso... copiar nosso token e vamos voltar para lá. Pronto. Vamos colar aqui nosso token. E jamais faça isso em produção, entendeu? Jamais cole isso, jamais submeta esse código com um token assim. A ideia aqui é que você entenda o Dropbox, né? Em vários vídeos eu expliquei como é que escondia isso e eu vi que estava perdendo muito tempo explicando um vídeo que era para ser de poucos minutos, ficava maior por causa dessa explicação. Então é melhor você ver os outros vídeos. Para evitar de eu instanciar o serviço dessa maneira, algo do tipo igual a new... Pronto, ó, aqui ele já importou. Tudo bem, eu posso até instanciar normalmente assim. Até evita de criar métodos estáticos. Mas, até você aprender mais um pouco, também não é uma boa prática fazer isso, mas nós vamos aprender aqui. A gente vai deixar os métodos como estáticos. O correto aqui, o mais comum, é nós utilizarmos de injeção de dependência. Como isso aqui é um serviço muito simples, não precisamos de fazer isso. Então nós fizemos isso para evitar da gente ter que fazer uma instância do Dropbox Service. Então a gente aprendeu aqui, acabou aprendendo as duas maneiras, né? Então dessa maneira, aquele método virou um método não da instância, mas sim da classe. Então eu já posso chamar até ele assim, utilizando a própria classe dessa maneira. Como ele é um método assíncrono, como eu já expliquei, então você tem que chamar ele com await. Então, como a gente vai enviar aqui um conteúdo, eu já vou passar aqui para o método próprio dbx ali, que eu instanciei, o Dropbox lá de cima. Vamos aqui colocar... Tem um bocado de regrinha para essas pastas. Então, eu vou colocar aqui numa pasta content, acho que pode ser assim. E o nome do arquivo, bem simples, vou colocar file.txt. Vou colocar aqui file.txt. E o conteúdo, veja qual foi a nossa ideia. O conteúdo é porque aqui, essa é uma maneira em que você está criando o arquivo e já está informando o conteúdo. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui testando envio de arquivos usando a API do Dropbox. Pronto. Ele vai criar um arquivo de texto, vai colocar como conteúdo esse texto aqui, que foi o que nós fizemos nesse método aqui. Você pode ver. E vai salvar ele dentro da pasta content com o nome
file.txt. O detalhe é que como nós usamos o escopo de pasta do Dropbox, então isso aqui não significa a raiz do Dropbox, não. Isso aqui vai ser a raiz da pasta do aplicativo. É mais segurança, é mais seguro você trabalhar dessa maneira. Vamos salvar aqui. Então acho que a gente já pode fazer aqui o primeiro teste. Nós vamos compilar para ver se está tudo ok. .NET Build para compilar. Se bem que no .NET Run ele já faz o build também, mas isso aqui é mais para você checar a sintaxe, para ver se esqueceu alguma coisa antes de executar. Bom, não deu 0 erros, 0 avisos aí. Então nós vamos já chamar. Como o código em si do nosso projeto é isso aqui, inclusive vou até apagar isso aqui. É isso aqui mesmo. Então se a gente for chamar o run, ele já vai enviar o arquivo. Nada aqui pergunta sobre isso, né? Então .NET Run. Já chamou o WriteLine lá e ele já enviou o arquivo. Você sabe que ele enviou porque ele retornou, sabe aquele ref que a gente colocou? Então ele retornou essa referência aqui, que é um controle que ele tem sobre o arquivo. Se a gente for voltar aqui, eu já abri aqui o local do arquivo. Então como a gente colocou o escopo para arquivo, o que ele faz? Ele cria uma pasta chamada aplicativos. Dentro dessa pasta, ele cria o aplicativo que nós criamos, que foi Code Total YouTube Dica. Foi o aplicativo, esse aplicativo que você está vendo aqui, que nós criamos. Deixa eu ver se está aqui o nome dele. Entendeu? Então, dentro dele, ele cria a pasta que eu pedi, que foi aquela pasta Content, né? Essa pasta aqui. A pasta Content, como você está vendo. E criou o file.txt. Vamos ver o conteúdo, vamos ver se é possível a gente ver o conteúdo aqui. Testando o envio de arquivos usando a API do Dropbox, que foi o que nós colocamos aqui. Eu peço desculpa por estar utilizando o Dropbox na nuvem, porque no ambiente que eu tenho aqui, eu não instalei ainda o Dropbox. Então, mas é a mesma coisa. Esse arquivo, quando ele vai para essa pasta, todas as máquinas que você tem instalado o Dropbox, se você selecionou essa pasta para ser sincronizada, ele vai aparecer esse arquivo. Então é muita segurança, é muito bom para fazer um backup. Só que agora a gente vai aprender como é que envia um arquivo mesmo, né? Um arquivo, inclusive, a gente vai voltar aqui para o nosso serviço. Deixa eu abrir mais agora aqui. Aliás, não estamos precisando do console, você pode dar um Ctrl Cras que ele fecha. Então nós vamos criar um método parecido com esse, com algumas diferenças. Esse outro método ele vai receber, agora sim, o caminho de um arquivo que nós vamos enviar. Vamos começar da maneira que nós começamos o primeiro, public void, não sabemos se ele vai ser assíncrono, quer dizer, eu já sei que vai ser, mas a gente vai começar didaticamente assim. A gente vai chamar ele de upload, inclusive era para a gente estar fazendo em cima aqui do nosso texto, né? Upload file, eu não vou nem colocar o async ainda, depois a gente coloca. Mais uma vez, seguindo aquela mesma tendência, nós vamos chamar o Dropbox Client aqui, ó. A gente vai receber, desculpa, como parâmetro. E aqui, basicamente do mesmo jeito, nós vamos receber aqui o arquivo. Isso aqui agora é diferente, isso aqui é o arquivo que nós vamos enviar. E aqui, o segundo parâmetro é a pasta para onde nós vamos gravar no Dropbox. Então a gente pode chamar, por exemplo, folder to ou path, sei lá, você coloca o nome que você quiser aí. Ok? A princípio, a gente pode até pegar o file name desse path aqui. Isso aqui vai estar um path completo. Quando a gente for enviar, a gente vai informar um path completo para o arquivo. Vamos primeiro, como isso aqui tem um caminho completo do nome do arquivo, vamos pegar primeiro o nome do arquivo. Como é que a gente faz isso no C#? Vamos chamar isso aqui de file name. Vamos chamar path. Deixa eu ver se ele já está aqui, pronto. Get file name. Do file que eu coloquei ali. Porque aquele file, não sei se a gente acertou certo o nome da variável, mas ele é um caminho completo com o arquivo. Então, aqui eu estou pegando só o nome do arquivo. Então, eu já tenho aí o file name. Nós vamos abrir do mesmo jeito que nós fizemos aqui, só que aqui, como nós não temos arquivos, nós fizemos com um stream de memória, né? Memory stream. Nós vamos também ter que ter um stream aqui, só que é um stream de arquivo. Então, é basicamente isso. var file stream, você vê que é diferente, né? Que aqui já é file stream, igual a new. Ele está querendo ajudar com memory stream, mas não é isso. Na verdade, é melhor a gente utilizar aqui um método interessante, que é o file.openRede, que ele abre um arquivo para leitura e já retorna o stream. Então é bem mais prático utilizar assim. O que nós vamos abrir? É o caminho completo que tem ali. Não é esse file name ali não, porque ali você só vai ter o nome do arquivo, né? Então aqui nós já abrimos, já colocamos na stream. Como isso aqui, eu já expliquei para o primeiro método, é um stream, então ele é disposable. Por isso é aconselhável você colocar aqui o using. Então ele já chama o dispose para liberar a memória quando for apropriado, o momento apropriado. Para a gente enviar o arquivo, inclusive a gente já vai colocar até o result ali,
Que a gente já sabe que no primeiro exemplo que nós colocamos, a gente vai chamar dbx.files.uploadAsync. Note que é o mesmo método, né? É o mesmo método, só que o que vai diferenciar são os parâmetros. E você já sabe que ele é async, como você está vendo. Então a gente vai ter que colocar agora o await aqui. Ele já colocou automaticamente o async. A gente vai fazer ele retornar um task, porque senão a gente não vai poder chamar o await lá do program.cs. E aqui nós vamos informar alguns parâmetros. O primeiro parâmetro que ele quer é o nome do arquivo no Dropbox. A gente está utilizando essa segunda sobrecarga aqui. Esse path aí que você está vendo, que está em azul, é o nome do arquivo no Dropbox. Então nós vamos criar aqui uma interpolação de string. Onde aqui nós vamos colocar duas coisas que eu vou já informar. Uma delas é o folder2. Vou ver se ele ajuda, pronto. E a outra é o file name. Foi por isso que a gente pegou o file name. Para a gente saber informar para o Dropbox. Para a gente poder fazer uma junção entre a pasta que eu quero enviar e o nome do arquivo. Porque ele é aquele que é o nome do arquivo também. Ele precisa saber o nome do arquivo que ele vai gravar lá no Dropbox. Ele pergunta o mesmo write mode. Write mode a gente vai colocar do mesmo jeito, overwrite. E ele pede aqui uma instância. Nesse próximo parâmetro a gente vai colocar o body. Que dessa vez é um file stream. Não é mais um memory stream. Ele vai retirar esse body de um arquivo. E acredito que seja só. Eu vou até copiar aqui esse console para a gente já aproveitar do result aí, fazer a mesma coisa, até para ganhar tempo. Colar aqui. Só que isso aqui nós vamos chamar de folder2. Aqui a gente vai colocar file name. Porque vai ficar feio assim. Vai ficar dois diretórios. E vamos colocar uma barrinha aqui. Vai ficar aparecendo com... E a revisão como nós colocamos no outro. Então, como nós tornamos esse método assíncrono, é uma boa prática, como eu já falei, colocar o sufixo async aqui. Por que ele está marcando upload file async? Deixa eu ver aqui o que ele está marcando. Ok, é porque eu coloquei a classe como estática, muito legal isso. Então, nós vamos seguir esse esquema de tornar tudo estático aqui. Não é o aconselhável, é apenas uma maneira diferente que eu estou mostrando. Também não é errado você fazer isso. O legal mesmo é você assistir os vídeos do canal e aprender sobre injeção de dependência, que fica uma coisa mais profissional. Não é mais assim, dá para trabalhar tranquilo. Então a diferença aqui é upload content async e aqui é upload file async. Basicamente é praticamente a mesma coisa. Então nós vamos comentar aqui o nosso primeiro. Então deixa eu ver se eu consigo dar um Ctrl B aqui para fechar. Isso, pronto. Copiamos, mas ele vai mudar alguns parâmetros. O primeiro é o mesmo, né? O segundo é o folder, só que aqui nós estamos errando. Isso aqui é o upload file async, né? Não é o content que nós já usamos. Ok, então eu criei aqui uma pasta no projeto. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Eu criei uma pasta, chamei de files aqui. Eu adiantei para não perder tempo com isso. E coloquei aqui uma imagem, que não vem ao caso o que é a imagem. Isso aí é só uma imagem de teste. E coloquei aqui uma imagem e nós vamos fazer o upload dessa imagem. Então a gente vai voltar aqui. O primeiro parâmetro é o file que eu quero enviar e o segundo é para onde eu quero enviar no Dropbox. Então, aqui nós vamos colocar o arquivo. Ele está dentro de files. Então vamos colocar aqui files barra, eu coloquei com o nome ali, como você pode ver, image.jpg. Pronto, esse terceiro parâmetro não é isso. É a pasta para onde eu quero enviar. Então, a gente vai aproveitar para colocar para aquela mesma pasta que nós enviamos aqui, content. Pronto, pode ser assim. E vamos ver do que ele está reclamando aqui. Ah, não precisa desse content aqui, nós nos atrapalhamos. Ok, então aqui é a instância do Dropbox, aqui é o arquivo que eu quero enviar, que é exatamente esse arquivo aqui. Esse áudio aqui é um arquivo com mais de 150 megas, que eu vou deixar para a dica mais avançada. Vamos até mudar a pasta para a gente ver ele criando outra pasta, né? Vamos colocar na pasta Images, talvez, só para a gente ver ele criando outra pasta. Então pronto, Ctrl aspas simples, já vamos abrir aqui o terminal. Vamos dar aqui um .NET build para ver se está tudo ok. Ok. Vamos dar aqui um .NET Run para ele executar. Ele deu um erro. Acho que nós erramos alguma coisa. Aqui esquecemos alguma coisa. Vamos dar uma olhada. Aqui não é file name. Foi esse o problema, né? Você está abrindo um arquivo, mas
tá abrindo só com file name, mas você tem que pegar o caminho completo. Pronto, aqui tem que ser o file. Aqui realmente é file name. Você entendeu, né? Porque aqui OpenRede, eu estava mandando apenas o file name, que eu estava tirando o caminho do arquivo. Aqui eu estou abrindo o caminho do arquivo completo. Posso até trocar isso aqui para... renomear aqui para file path. Porque aqui já indica que é um caminho completo do arquivo, que está meio causando confusão, né? Ok, então o problema era só esse. Então nós vamos limpar aqui. Dá novamente um build. Novamente também um run. Vamos executar. Então você viu que ele mandou o arquivo e criou até aqui uma referência do arquivo. Vamos ver agora como é que ficou aqui. Então no Dropbox, você note que ele atualizou aqui, criou uma nova pasta. A pasta content é aquela primeira que nós tínhamos gravado. Ele criou essa nova aqui. E dentro da pasta ele fez o upload da imagem. Pronto, ele abriu aqui a imagem, então o arquivo está intacto. Caros, é isso aí. Eu agradeço pela atenção. Gostaria que você curtisse o vídeo e seguisse o canal para a gente procurar coisas interessantes como essa aqui. Gostaria que você assistisse a próxima parte desse vídeo, que é a parte avançada, onde nós vamos enviar arquivos de tamanhos bem maiores, gigabytes. Gostaria que você também seguisse nossas redes sociais. Temos aí na descrição, por exemplo, links para um grupo do WhatsApp. E estamos criando também aí uma comunidade, um grupo no Discord que está iniciando agora, mas se você puder participar, eu agradeço para que vá aumentando o número de pessoas e assim o número de informações. Obrigado pela atenção. Olá, eu sou Márcio Bezerra, analista de sistemas e formado em ciências da computação. Eu já trabalho com desenvolvimento de sistemas há mais de 25 anos. Gostaria de lhe pedir que, caso você esteja gostando desse conteúdo, que você curtisse esse vídeo e seguisse o nosso canal. Fazendo isso, você estará nos incentivando a pesquisar e trazer para você dicas bastante úteis e interessantes sobre as mais variadas tecnologias. Dentre elas, .NET, Python, Angular, Ionic, Node.js, React, Flutter, dentre outras. Na parte da descrição de todos os vídeos você encontra, em alguns casos, o código-fonte ou o repositório. E também você encontra minhas redes sociais e grupos de WhatsApp para que você possa tirar alguma dúvida. Eu agradeço a sua atenção.